Oi! Meu nome é Vivian e seja bem-vindo ao canal Escreva-me. No vídeo passado nós falamos sobre como escrever o clímax da nossa história. Agora vamos falar sobre o fim do livro. É o momento de finalizar a história. Quando o clímax final termina, tá na hora de terminar a sua história. É a hora de dar tchau. O leitor precisa terminar a leitura com aquela sensação de que valeu a pena. Se você se empenhou no clímax e no resto do livro, vai ser muito difícil você estragar tudo agora. Então pode relaxar. Um pouco. Porque afinal é difícil, mas não é impossível. Tá na hora de amarrar qualquer ponta solta que ficou. O final costuma ser sobre mudanças. O ambiente do seu livro, seu personagem principal precisam estar diferentes do que eram no começo. O leitor precisa perceber essa evolução. Um dos comentários que eu mais recebo sobre o meu livro Esquadrão X é sobre a mudança e a evolução da personagem principal. Ela é uma jovem de 18 anos, criada a leite com pera, que nunca conheceu a guerra. Então, primeiro ela tem um contato distante com a guerra, o que já começa a dar uma mudadinha nela. Digamos que ela soltou o copo de leite com pera, parou de beber. Então, há uma missão especial, que eu não vou dar detalhes, mas quando termina, você já tá assim: minha menina cresceu. E quando chega no final da história, as últimas ações e falas da personagem finalizam essa evolução dela. E não só da personagem principal. A líder do esquadrão, por exemplo, também apresenta mudanças. No começo do livro ela parece ser brava, mas ao mesmo tempo ela solta umas brincadeiras que te deixam... Tá, qual é que é dessa mulher? Como é que eu não tô entendendo ela? Ela é legal ou ela é brava? Então, ao longo do livro, você descobre sobre o passado da Major, que é a líder do esquadrão. Você vai conhecendo o lado humano dela, o lado que se importa com cada um do esquadrão, e o lado que sofre para ser um herói da humanidade, porque seus pais também foram, e o lado torturado por tudo que ela sofreu no passado e ainda sofre. E isso só quem leu o livro vai entender. Enfim. Durante a história, fatos acontecem, fatos que afetam os personagens. Pense em você mesmo. Você é a mesma pessoa que era há um ano atrás? Então lembre-se, mudança. Também é importante voltar ao problema central da história, mesmo que ele tenha sido resolvido ou não. Porque às vezes o problema não foi resolvido, tudo bem, acontece. Aí você decide se promete uma resolução no futuro, abrindo portas para um novo livro, ou se finaliza mesmo. Mas não vai me deixar nenhuma ponta solta se você não pretende continuar a série, hein? E mesmo se você continuar, mesmo se for uma série, seus livros precisam de um fim. Mesmo que seja uma série com 20 livros. Todos precisam de um fim. Pensa em Harry Potter, por exemplo. Cada um dos 7 livros tem a sua trama central, mas todos seguem uma trama geral, que é Voldemort. O primeiro livro termina com Harry descobrindo Voldemort, que ele existe ainda de alguma forma. Apesar de não entender direito ainda como funciona, ele já sabe que é uma ameaça. Mas a trama principal, que é a Pedra Filosofal, essa trama foi resolvida e finalizada no primeiro livro. Seu leitor precisa de um fechamento. Não façam que nem aqueles seriados que terminam a temporada no meio de um fogo, no meio de um acidente, no meio da anarquia. Uma coisa é terminar um episódio, um capítulo, no meio de uma ação, no meio de uma emoção. Terminar a temporada é sacanagem. Outra coisa que é importante é a hora de finalizar o seu livro. Não pode ser cedo demais, nem tarde demais. Não fique enrolando. É bom não se estender muito depois do clímax final. E não resolva tudo no último capítulo. Vai resolvendo umas coisinhas ao longo da história e resolva coisas importantes no clímax final. E depois você resolve uma ou duas coisinhas, o que sobrou. Como em Harry Potter, por exemplo, a competição das taças. Se você ir resolvendo e revelando as coisas aos poucos, ao longo da história, vai manter o seu leitor interessado. E não sobrecarrega o final, não vai ser aquele bombardeio de informação para cima do leitor. Seu leitor tem que sair satisfeito, pensando que valeu cada segundo que ele dedicou lendo o seu livro. Mas isso não significa que ele tenha que sair feliz. Finais tristes e mortes estão liberados. Mas como eu disse no vídeo do clímax, o leitor precisa sentir que esse final era inevitável. Opa, estão numa guerra, em uma batalha, então mortes são esperadas. Pessoas morrem nesse tipo de coisa. Por exemplo, imagina se ninguém tivesse morrido em O Senhor dos Anéis, ou As Crônicas de Gelo e Fogo, ou até na Batalha de Hogwarts no último livro. São cenários que acabam resultando em ferimentos, mortes e consequências graves. Pessoas morrem, personagens morrem. E não importa o quanto que a gente ame alguém, o amor não deixa a pessoa imortal. Gente, que pesado. Eu fiquei impactada com o que eu disse, gente, socorro.
Depois dessa eu vou até finalizar. Última coisa, você também pode amarrar algumas pontas finais em um epílogo. Epílogo é o desfecho final, uma conclusão. Eu fiz um no meu livro. E também é como em Harry Potter, 19 anos depois. Isso é um epílogo. Isso dá uma amostrinha pro leitor, mostrando o que aconteceu depois da história do livro. Como se a vida continua depois da história. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique no botão gostei, porque ajuda muito o YouTube a divulgar o vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!